Olá, sejam bem-vindos. Hoje nosso tema será sobre Segue-me tu. Recebemos para nos auxiliar neste tema a nossa querida Clementina Berno. Seja muito bem-vinda, Clementina. É sempre uma satisfação tê-la aqui conosco. Obrigada, agradeço o carinho e a oportunidade de nós podermos refletir com os amigos sobre os ensinos de Jesus. Muito bem. Então vamos lá, Clementina. Qual é o ensinamento de Jesus com a advertência registrada pelo evangelista João? Que te importa a ti? Segue-me tu. Diante do irmão que se desvia do caminho? Então, à primeira vista, pode nos parecer que Jesus está sugerindo que nós não nos preocupemos com o outro, o que é inconcebível, uma vez que ele nos convida a amar o próximo como a nós mesmos. Na verdade, a advertência de Jesus, que é tão sabiamente comentada pelo Espírito Emmanuel, tem um sentido muito mais elevado. É comum, durante a nossa existência, ocorrer que um irmão que está ao nosso lado passe a ter atitudes que não compreendemos, ou que ele desista, afastando-se de algo, de um projeto que realizávamos juntos, para assumir uma outra postura, ou porque foi convocado para outras obrigações. Então, a recomendação do mestre é que sigamos com aquilo que nos compete fazer e não nos descuidemos dos nossos compromissos. Convida-nos, então, a pensar sobre como cada um de nós aproveitamos o tempo e as oportunidades que a vida nos oferece. Se pensarmos bem, conjecturar sobre o que os outros fazem ou deixam de fazer significa utilizar o tempo com coisas que não nos dizem respeito. Entretanto, se alguém ao nosso lado, amigo, familiar ou aquele que partilhava do nosso trabalho, se desviar dos objetivos maiores e nós tivermos a oportunidade de confortá-lo, auxiliá-lo, aproveitemos essa oportunidade, sim, sem julgamentos e sem outras conjecturas. Todo o tempo que nós utilizamos, seja em ações ou conversas inúteis, queixas, reclamações, é tempo desperdiçado que poderia ser usado na construção do bem, do conhecimento, do aprendizado e do aperfeiçoamento. O próprio Espírito Emmanuel, lá no capítulo 75 do livro Pão Nosso, sob o título Murmurações, enfatiza esse aspecto do comportamento humano, advertindo-nos que os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo de reclamação. Então, utilizarmos o tempo naquilo que realmente nos compete fazer. Vamos lembrar da exortação do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que tantas vezes alertou que o maior sofrimento que o espírito experimenta ao retornar à vida espiritual é a consciência do tempo perdido. Então, explicando-nos a afirmativa de Jesus, o benfeitor Emmanuel destaca a importância de também conhecermos as nossas obrigações e atendermos com perfeição todos os nossos deveres. Com frequência, vemos amigos que antes nos exortavam na busca da verdade e se rendem a deslavadas mentiras, ou se tornarem indiferentes a tudo aquilo que antes eles próprios nos motivavam a realizar. Então, alguns que antes eram o nosso estímulo, a nossa inspiração,
podem nos atingir com sarcasmo quando mudam de opinião, ou mudam de crença, ou mudam no seu modo de ser. Ou então que nos ajudavam, né, antes, e hoje são obstáculos e vão dificultar a nossa caminhada em vez de nos auxiliar. Vamos lembrar que o nosso exemplo é Jesus. E Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, foi aclamado na entrada de Jerusalém e abandonado por todos, logo depois, inclusive aqueles que ele auxiliara ou lhe salvara a vida. Então, o abandono no momento mais crucial e doloroso da sua existência. Entretanto, Jesus deu-nos o exemplo sublime. Nós vamos lembrar que ele não cobrou atitude diferente, não reclamou do abandono, e, em vez disso, rogou ao Pai que os perdoasse, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, isso cabe a nós também, ainda hoje. Quantas coisas nós fazemos que contrariam esses ensinamentos sublimes do Mestre? E nós continuamos a fazer e ainda recebemos como perdão a oportunidade de nos corrigirmos, de realizarmos o bem. Então, meus amigos, a surpreendente exortação de Jesus é para que, mesmo diante da solidão ou do abandono, não nos envolvamos em queixas ou reclamações. Pelo contrário, que nos mantenhamos firmes, atendendo às nossas responsabilidades e, se possível, auxiliando os outros, confiantes de que não nos faltará força e amparo da parte divina. O nosso compromisso maior é com o nosso Criador, que nos oportunizou essa existência para crescermos, cumprindo com os nossos deveres que nós mesmos assumimos perante eles. Então, essa nossa coerência, a boa vontade, o nosso empenho de realizarmos tudo aquilo com o qual nos comprometemos e auxiliarmos o outro em tudo aquilo que nos seja permitido. Essa é a mensagem do Cristo quando diz: segue-me tu, segui-lo com todo o nosso esforço e com alegria. E todos nós estamos convidados, né, Clementina? O nosso tempo está chegando ao final. Tu queres uma consideração final para todos nós? Agradecemos. Lembrarmos, né, a todos que nós caminhamos juntos. Então, suportar-nos, né, suportar no sentido de amparar-nos mutuamente sempre que possível, que nós sabemos que somos mais fortes, né, quando nós estamos unidos e fortalecidos. E se aquele que está ao nosso lado debandou, errou, se afastou, oremos por ele, ofereçamos, quando nos seja oportuno, todo o amparo que nos seja possível, confiando que Deus fará a sua parte. Sempre ele faz, né, Clementina? Queremos agradecer, então, a sua contribuição e nos despedimos aqui, desejando a todos um dia, uma semana de muita paz. Um fraterno abraço a todos.